nos batizaria com a pessoa do Espírito Santo. O próprio Jesus, como eu já disse lá em Atos 1, capítulo 8, diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Existem dois enganos sobre a questão do batismo no Espírito Santo, ao quais as pessoas acabam se apoiando. Uma é achar que é uma experiência única na conversão, onde a pessoa, ao se arrepender, se converter, se batizar, ela recebe o Espírito Santo naquela única experiência. E outra é achar que a pessoa necessita estar clamando, estar suplicando, ou estar, de alguma forma, buscando o Espírito Santo como se fosse algo distante. Na verdade, ele está ali no início da vida do cristão. Ao passar pelo batismo nas águas e se converter, os discípulos que estão ali conduzindo esse momento, os pastores, você que está ali fazendo um discípulo, como você já está revestido desse poder do Espírito Santo, que já impuseram as mãos sobre você, você fará o mesmo, irá impor as mãos sobre aquela pessoa que se converteu, está naquele momento ali passando pelo batismo nas águas, e vai orar para que o Espírito Santo venha sobre ela e ela seja batizada no Espírito Santo naquele momento da conversão. Temos textos como, por exemplo, onde Pedro e João foram a Samaria, pôr as mãos sobre os discípulos um tempo depois para que eles fossem batizados pelo Espírito Santo, porque eles ainda não haviam sido batizados. Então nós vemos ali que sim, é possível a pessoa se converter e não ter tido de imediato uma experiência com o Espírito Santo de batismo, mas não é a maneira mais recomendada. Jesus, os apóstolos, os discípulos usam diferentes termos, muitas vezes, para falar sobre o batismo no Espírito Santo, como, por exemplo, receber o dom do Espírito Santo, Atos 2,38, o próprio batismo com o Espírito Santo, Mateus 3,11, a promessa do Pai, Lucas 24,49, ficar cheio do Espírito Santo, Atos 2,4, receber o Espírito Santo, Atos 8,17, caiu o Espírito Santo sobre vós, Atos 10,44, um derramar do Espírito Santo, Atos 2,17. Então essa é uma experiência definitiva e pessoal. Aquele que recebe o Espírito Santo, ele fica consciente disso, ele sabe que ele recebeu, porque todos nós que já recebemos o Espírito Santo, sabemos naquele momento que é tão intenso, tão forte, que não tem como você dizer foi ou não foi. Ele realmente é claro e ele é perceptível. Recebemos o Espírito Santo não para que possamos estar com poder para algo para si mesmo, mas sim para ser testemunha de Jesus, para levar a palavra de Deus, para sermos como Jesus, fazer a obra, curar enfermos, expulsar demônios, fazer discípulos, Mateus 28, de 18 a 20. O batismo com o Espírito Santo não significa que é um atestado de maturidade. Você deve constantemente estar se esvaziando e buscando a cada dia esse relacionamento com o Senhor para que você possa ser mais parecido com Jesus e colocar na cruz o velho homem, Porque quando você é batizado pelo Espírito Santo, não significa que você dali para frente, não, agora eu sou uma pessoa madura, meu caráter não é mais o mesmo. O Espírito Santo, o batismo dele, não é uma mudança automática na nossa vida, onde nós iremos simplesmente ter uma mudança total de caráter. Não, essa mudança, ela vem no nosso dia a dia, na busca contínua desse relacionamento com o Senhor, através do Espírito Santo em nós. Então, os dons do Espírito Santo vão moldando o nosso caráter e nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus. Então, dessa forma, não podemos confundir, o batismo com o Espírito Santo com o ser cheio do Espírito Santo, porque nós temos na palavra de Deus, temos dois termos que representam o cheio do Espírito Santo em português, mas no original, no latim, são coisas diferentes. Como, por exemplo, a palavra pimpleimi significa você ficar cheio do Espírito Santo. É uma capacitação para algo específico, para um momento, aquele derramar do Espírito Santo para que você possa, de maneira ousada, enfrentar uma situação onde você vai expulsar um demônio, ou você vai curar um enfermo, uma manifestação poderosa para aquele momento, para cumprir uma tarefa específica. Aquele momento que você está evangelizando uma pessoa, que você sente uma presença forte caindo sobre você, você fica cheio do Espírito Santo. É essa palavra pimpleimi, onde você está ficando cheio do Espírito Santo. Os textos onde aparecem a palavra pimpleimi
nos dá a entender que a gente está cheio de fora para dentro. É um receber do Espírito Santo do poder. Ele combina com caiu, com derramado. Já quando a gente vê a segunda palavra, que é pleiros, dá a entender que é um enchimento e um derramamento de dentro para fora, um transbordar do Espírito Santo. Ou seja, o primeiro, impleimi, seria um derramamento e pleiros seria um transbordamento. O primeiro nos dá poder e o segundo nos enche de vida. A primeira é para testemunhar falando de Cristo e a segunda era para nos mostrar o caráter de Cristo. Então, quando eu estou no pleiros, estou expressando o caráter de Cristo no meu dia a dia. Quando eu estou no Pimpleimi, estou sendo testemunha de Jesus, pregando com ousadia e com poder. Pimpleimi seria uma experiência definitiva, enquanto o pleiros seria um processo de crescimento na minha vida como discípulo de Jesus. O primeiro nós recebemos na porta do reino. Não tem nenhuma condição além do arrependimento e do batismo. Já a segunda requer um contínuo esvaziamento. Eu preciso diariamente me esvaziar para que eu possa ser cheio do Espírito Santo. Outro aspecto importante que precisamos destacar é sobre quem recebe o Espírito Santo precisa falar em línguas. Vemos muitas experiências na palavra de Deus, somente no Novo Testamento, da manifestação desde lá em Atos capítulo 2, quando houve um derramado do Espírito Santo, mas nem todos tiveram ainda essa experiência. Então nós não podemos dizer que uma pessoa, só porque ela não fala em línguas, ela não é batizada no Espírito Santo. Nós podemos acabar nos equivocando e ensinando de maneira errada se a gente afirmar isso, porque a própria palavra de Deus não deixa isso claro. Para concluirmos, então, como receber o batismo com o Espírito Santo? Então, como nós aprendemos ali, não é necessário você ficar esperando. Isso aconteceu lá em Atos, no começo de Atos, porque foi a primeira vez que estaria se derramando o Espírito Santo. Então Jesus mandou que ficasse lá, ordenou que eles ficassem aguardando. Mas depois que aconteceu isso, o Espírito Santo ele foi derramado sobre nós. É uma experiência para todos nós na porta do reino. Então, ao passarmos pela porta do reino, nós precisamos crer, ter fé. É assim que nós recebemos esse batismo, através da imposição de mão dos irmãos, da igreja, sobre aqueles que estão se convertendo. No momento da sua conversão, do seu batismo, na porta do reino, precisa receber, precisa ter fé, orando, louvando ao Senhor, crendo de todo o coração e recebendo no coração que o Espírito Santo certamente irá se derramar, irá te batizar para que você possa ter toda a capacitação para ser testemunha de Jesus onde você estiver. Então, desta forma, o Senhor Jesus irá te revestir com todo o poder através da pessoa do Espírito Santo para que você possa viver uma vida onde você vá por todos os lugares manifestando sempre a presença do Senhor contigo. É isso, meus queridos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like aí, acompanhar os vídeos aqui do nosso canal e que Deus possa abençoar você, a sua família e faça discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que o Senhor Jesus estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um abraço, Deus abençoe.